Essa história envolve intrigas, disputas pelo poder, traição e bastardos. Eu sei qual história você está pensando, mas não é essa não. É a história da independência do Brasil. Esqueça tudo que você aprendeu na escola. Vamos focar no lado que talvez você não conheça da independência. Para começar, a gente vai ter que dar aquela contextualizada para que você entenda todas as tretas que estavam rolando na época. O rei de Portugal, Dom João VI, da Casa Bragança, estava desesperado com as ameaças de invasão de Napoleão, que juntava um grande exército na França e queria expandir o seu território e poder. Napoleão não tinha dragões, mas venceu a Itália e a Áustria e apavorou os inimigos. Dom João sabia que para se manter em segurança ia ter que arrumar um aliado. Então ele correu lá para os ingleses que deram aquela forcinha na viagem da família real aqui para o Brasil, que na época era chamado carinhosamente de o Quinto dos Infernos. Carlota Joaquina, esposa de Dom João e integrante da Casa Bourbon, ficou puta da vida com essa história. E não querendo fazer uma fofoca, mas a Carlota tinha uma vida sexual bem ativa. E isso não envolvia o marido dela. Curiosidade rápida. Dos 9 filhos de Carlota e Dom João, não se sabe quantos seriam bastardos. E há quem diga que apenas Dom Pedro I seria filho do rei. Dom João também teve seu bastardo. A pulada de cerca aconteceu com Eugênia de Menezes, que era filha do Marquês de Marialva. Com medo que a criança fosse uma ameaça à sucessão do trono, Carlota mandou matar a jovem, que teve que fugir correndo. Essa história de traição, filhos bastardos e rainha mandando matar as rivais é bem familiar, hein? Mas o fato é que a família real estava a caminho do Brasil e antes mesmo de chegar aqui, abriu os portos. Tudo isso para dar aquele agradinho na Inglaterra. O comércio rolou solto e a elite tupiniquim encheu os bolsos de dinheiro. E no meio de todo esse clima de tensão e protestos, o Dom João teve que voltar para casa. Mas para segurar o lugar no trono, ele deixou o seu filho aqui, Dom Pedro I. E assim, finalmente chegamos ao personagem central dessa trama. Pedro de Alcântara Bragança e Bourbon, membro da Casa Bragança, filho de Dom João VI, o primeiro do seu nome, príncipe regente, imperador do Brasil, o libertador, o rei soldado e o responsável pelo dia do fico. Para alegria geral, o Dom Pedro baixou os impostos e deixou os militares nacionais tão importantes quanto os lusitanos. E não querendo fazer fofoca, de novo, mas o cara era o próprio Mr. Catra da época. Ele teve 8 filhos legítimos com 2 esposas e incontáveis bastardos. E eu não tô falando de 4 ou 5, tá? Reza a lenda que foram mais de 100. De volta a Portugal, uma junta não estava curtindo nada as peripécias do Pedrinho. Por isso, eles mandaram uma carta e exigiram que Dom Pedro voltasse para casa dos pais e deixasse o Brasil por conta deles. Como resposta, Dom Pedro disse: "Aqui não sou lambisgoia!" E essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. A treta tomou proporções homéricas e todo o pessoal da elite do Brasil ficava lá na cabeça de Dom Pedro. Eu acho que você devia dominar tudo isso aqui. Não dá bola pra esses caras, não. Estão lá do outro lado. Eles estão só blefando. Você que manda aqui. Todo mundo prefere você. Agora que tá ficando bom. Fica, vai ter bolo. O Dom Pedro precisava de ajuda. E aí ele chamou José Bonifácio para ser uma espécie de mão do rei. A junta portuguesa não acreditava na rebeldia de Dom Pedro. E em setembro de 1922, mandou uma mensagem ameaçadora. E no dia 7 de setembro, ela aconteceu. A independência. Mas não foi com todo aquele glamour que a gente viu no famoso quadro O Grito do Ipiranga. Esqueça as roupas chiques, esqueça a galera e esqueça o cavalo bonitão. Dom Pedro estava com alguns amigos subindo uma colina de jegue e, pior, com uma baita dor de barriga. Aliás, Dom Pedro era o verdadeiro rei do Photoshop. Não tinha musa do Instagram que ganhasse dele. E foi nesse momento que 2 mensageiros chegaram com péssimas notícias. Lisboa havia cassado a regência de Dom Pedro e cancelado todas as suas decisões. Dom Pedro, tremendo de raiva, disse: "As cortes me perseguem, me chamam de rapazinho, de brasileiro, pois verão agora de quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Vai, Dom Pedro! Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." Separado de Portugal.
são as tretas da independência. Claro, as coisas não terminaram fáceis assim. Durante meses, as ruas se dividiram entre dois times, Team Brasil e Team Portugal, e a Guerra da Independência matou quase 3.000 pessoas. O confronto acabou afundando ainda mais as finanças nacionais. Só para vocês terem uma ideia, em valores atualizados, a dívida externa passaria de R$1 bilhão. Treta atrás de treta, Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou seu filho, Pedrinho II, de 5 anos, para cuidar de tudo. Como vocês podem imaginar, o Brasil afundou em uma época de muitas turbulências e revoluções. Mas isso é um papo para outro vídeo. Que outra história você gostaria de ver por aqui? Deixe o seu comentário, curta o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima! E apavorava. Eu ia falar apavorou, porque tudo no passado, né? Apavorava, blá blá blá. Carlota Joaquina, esposa de Dom João. Opa, foi muito rápido. Joaquina. Tá. Carlota Joaquina. Joaquina. Não sei fazer fofoca, eu falo no fofoca e eu volto? Não. Eu nunca fiz isso, é muito estranho pra mim. Esse negócio é muito engraçado, porque eu nunca fiz fofoca assim, daí não parece estranho? Ninguém faz na real, mas todo mundo entende. Pois é, quem inventou isso? Quem que faz assim, né? Olha só a fofoca, porque daí parece que você tá fazendo fofoca, todo mundo vai entender. Como resposta, Dom Pedro disse. Só dá ponta. Empolguei com o Dom Pedro. É com você! I want to break free. Olha, essa música combina. Agora que eu me toquei. Olha aí, ó. Isso aqui sim é charme e sedução. Nada. Levanta uma só.